Hoje, o noticiário internacional deu menos destaque à pandemia e acabou abrindo as principais manchetes para um ataque terrorista na França. O fato é que houve um ataque que aconteceu na Basílica de Notre-Dame, em Nice, na Riviera Francesa. 3 pessoas morreram, uma delas degolada. O agressor usava uma faca, obviamente não era uma faquinha de cozinha, né? Era uma faca grande, capaz de degolar alguém. E foi preso depois de ter sido baleado, segundo informação do prefeito de Nice, Christian Estrosi. E é interessante que às vezes eles colocam tudo apontava para um ataque terrorista. Não, isso é um ataque terrorista. Aí você vai discutir quem é o terrorista, qual a motivação, mas é um ataque terrorista, porque ele é aleatório. Ele é aleatório, né? Ele foi a determinado lugar, ele obviamente nem conhecia, tudo indica, as pessoas que ele atacou. Não foi um caso passional, né? Ou alguém motivado por um caso que gerou ódio, foi lá e atacou quem o demitiu, uma coisa do gênero, nada, não. Ataque aleatório. Quem estivesse ali seria alvo. É um ataque terrorista. E, além disso, houve um outro ataque no consulado da França em Jeddah, na Arábia Saudita. Informação que foi confirmada pelo primeiro-ministro Jean Castex. Aliás, o governo saudita informou que o agressor era saudita. Não especificou a nacionalidade do guarda, que sofreu ferimentos leves, o guarda que foi atacado no consulado francês. O interessante é que, nos últimos tempos, os ataques têm sido muito menos letais, porque os agressores, os atacantes terroristas, têm usado facas ou veículos, como aconteceu na Inglaterra, né? Aconteceu algumas vezes na Inglaterra. O sujeito entrava num veículo pesado, um furgão, um caminhão, uma caminhonete. E isso aconteceu na França, na Inglaterra e na Alemanha. Na Alemanha com caminhão, né? E vai em direção a um lugar onde tem muita gente. Às vezes é uma feira, como aconteceu na Alemanha, quando era uma feira de Natal. Então muita gente estava ali numa espécie de calçadão. O sujeito veio, acelerou e ele nem sabia quem era que estava ali. Não é? Era um atentado aleatório, ou seja, não importa quem seria atingido, o importante era matar o maior número possível de pessoas. São menos letais em número de vítimas porque há pouco tempo, há 4 anos, a França sofreu com ataques com armas de assalto. Né? Assalto no sentido militar, né? Ou seja, armas pesadas que são usadas, por exemplo, para ataques a fortalezas, a fortes, a lugares bem guardados, né? Fuzis de assalto. Você tem, por exemplo, o famoso Kalashnikov, que é uma espécie de símbolo, emblema de fuzis de assalto, né? e que é muito utilizado. E em 2016 houve um ataque que aí sim produziu dezenas de mortes. É bom lembrar também que isso estava próximo do que aconteceu no Charlie Hebdo, aquele jornal que soltou ali aquelas tiras satíricas, charges, né, relacionadas com o Maomé, o que motivou o ataque. E também, por causa de charges de Maomé, foi decapitado o Samuel Paty, o professor. Isso aconteceu há algumas semanas, né? E há um trabalho muito bem feito da polícia francesa, da polícia inglesa, da polícia alemã, da polícia americana, os principais alvos, né? Esses países, principalmente França, Reino Unido e Estados Unidos, foram os principais alvos nos últimos tempos. Inclusive, vale notar que não muito tempo depois dos ataques de setembro de 2001, as torres em Nova York e ao Pentágono em Washington, houve aquele ataque no metrô de Londres, né? Então, Reino Unido, França e Estados Unidos
são os principais alvos. E as polícias locais têm agido, a inteligência local, que polícia não é só a polícia que vai para o combate, né, mas a inteligência policial, a inteligência dos serviços especializados em informação e contra-informação, tanto civis quanto militares, eles têm trabalhado bem, tanto que rarearam os grandes ataques. Os ataques com bombas, os ataques com fuzis de assalto, né, e que, claro, provocam muito mais mortes. E exatamente por causa dessa vigilância muito bem feita e do serviço de inteligência que consegue informações que acabam frustrando ataques que são planejados com muita antecedência, então volta a figura do lobo solitário. Porque quando é um grande ataque, necessariamente há planejamento, há conversa, a comunicação, às vezes por celular. E se é alguém que está sendo vigiado, provavelmente a polícia vai obter a informação. Alguém fala com alguém. E essa comunicação muitas vezes é interceptada. Ou então há agentes infiltrados em células terroristas e eles ficam sabendo do atentado, do planejamento para o atentado. Agora, o tal lobo solitário, não. Geralmente ele não fala com ninguém. Ele não avisa ninguém. Ele toma a decisão, às vezes, é verdade, incentivado em conversas de internet com lideranças que muitas vezes estão em outro lugar do mundo, mas que o incentivam àquele tipo de ação, elogiam, no sentido mais forte da palavra, a ideia do martírio, porque ele pode ser morto. Quando é alguém que carrega bombas, geralmente ele já vai sabendo que morrerá, mas vai com a ideia de um martírio que será compensado e recompensado por aquilo que ele acredita. Mas quando ele sai com um facão, com uma faca ou com um revólver, mas age solitariamente, não avisa ninguém, não tem como a polícia saber. A não ser que seja alguém que já estava sendo vigiado. E aí, se ele sai com movimentos suspeitos, a polícia pode abordá-lo. Mas se alguém sem antecedentes, alguém que não está sendo vigiado, não há como a polícia saber. Não é? Porém, esses são os ataques limitados. É um sujeito sozinho, o tal lobo solitário, que não falou com ninguém, que não comunicou ninguém. E em razão desse trabalho muito bem feito da polícia, inclusive com relação ao mercado paralelo de armas, armas pesadas, e também com fornecedores de explosivos, isso é muito importante, não é? Localizar fornecedores de explosivos e ter controle sobre cada comercialização de explosivos, ou do que pode ser usado como explosivo, para a produção de explosivos. Por exemplo, há insumos agrícolas, né, ingredientes que são usados em fertilizantes, etc., e que servem para a produção de bombas. Então hoje há um controle muito grande desse mercado, na medida do possível, é óbvio, não é? Até porque às vezes há roubos em fazendas, roubo desse material que depois é usado para a produção de artefatos. Mas o trabalho é tão bem feito da inteligência desses países que foram se tornando raríssimos os casos em que houve a tentativa ou a efetivação de um ataque com bomba ou com fuzis de assalto. E por isso, esses terroristas acabam agindo agora solitariamente e provocando um número menor de vítimas, porque ou agem com furgões, com caminhões ou com facas, não é? É claro que isso ocorre logo depois, e tratamos disso aqui ontem ou anteontem, dos novos embates entre França e Turquia, e também da posição da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, que consideram que Macron está adotando medidas anti-islâmicas, não antiterroristas, não contra terroristas, mas contra os muçulmanos na França. Há inclusive reclamações também de cristãos com relação ao Estado francês, que em nome de uma legislação laica começa a querer proibir símbolos cristãos também em lugares públicos.
Então, já no governo Hollande, também no governo Macron, o Estado francês tem agido contra símbolos religiosos. Às vezes para sinalizar com alguma isonomia, não é? Mas o fato é que atacar os terroristas, perseguir os terroristas, vigiar os terroristas, tomar os cuidados que a inteligência, com sucesso, tem tomado para evitar grandes atentados, os pequenos são difíceis de serem detectados. Mas o fato é que na legislação que ataca o uso de símbolos, e às vezes não é um símbolo, às vezes é algo que a pessoa tem como um preceito, como uma obrigação. Por exemplo, um véu cobrindo uma mulher. E isso deve ser respeitado até em nome da liberdade individual. Por que ela não pode usar um véu? Onde está o perigo do uso do véu? Isso acaba tendo o efeito contrário. Os muçulmanos na França, assim como os cristãos têm reclamado dessas atitudes do Estado francês, os muçulmanos na França passam a entender que o Estado não está perseguindo terroristas, não está legislando contra o terror, mas está legislando contra uma religião. E isso vira um caldo de cultura que acaba produzindo muito mais facilmente gente disposta a, em nome da defesa de sua religião, a ataques. O terrorismo nunca é justificável. Nunca. Não é? O terrorismo, por exemplo, o terrorismo político, foi muito usado na Rússia no final do século XIX. Inclusive um czar foi morto numa ação terrorista. Não é? A Primeira Guerra Mundial, ela tem como estopim. Já havia, claro, toda uma situação que conduzia a um grande confronto entre as potências coloniais, etc. Mas o estopim foi um atentado. Um atentado de um nacionalista. Era uma causa política, não é? Contra o Império da Áustria-Hungria. E os atentados religiosos são antiquíssimos, não é? Inclusive a figura do suicida, ela surge lá por volta do século X, quando xiitas atacavam inclusive sunitas em feiras populares. Na época não havia o explosivo, não havia a metralhadora, o fuzil. Ele atacava geralmente com uma espada, uma adaga. E era chamado já de suicida porque ele sabia que seria pego. Ele estava numa grande concentração e cheio de gente armada. Então ele mataria e seria morto. E seria considerado um mártir. Não é? Mas é bom lembrar que muitas vezes essa confusão entre a prática terrorista e o geral de uma religião, ela é perigosa. Então, o Maomé, por exemplo, ele tinha o conceito da jihad, uma palavra que se tornou popular nos últimos 40 anos, né? Mas ele tinha o conceito da grande jihad, que era o confronto contra si mesmo. A pessoa lutando contra as suas próprias tendências, né? Algo que já foi abordado por filósofos, por outros pensadores religiosos de outras religiões, né? Pela Bíblia. E Maomé também aborda a pequena jihad, que seria a defesa dos países islâmicos, das nações que abraçaram o Islã. Só que já com os wahhabitas, né, que até hoje são os mais influentes no islamismo sunita da Arábia Saudita, já há a ideia de uma expansão do Islã e, ao mesmo tempo, de uma tentativa de retomar os valores lá do século VII, ou seja, quando Maomé faz a sua pregação e que depois é colocada em livro, né, que é o Alcorão. E no século XX surgem duas figuras-chave para a mudança do comportamento de alguns grupos radicais. O Hassan al-Banna e o Said Qutb, ambos egípcios. O al-Banna foi morto pela monarquia egípcia
E o Said Qutb foi morto pelo Nasser, que ele apoiou, inclusive, quando o Nasser faz a revolução, derruba a monarquia, estabelece a república, e a ideia do pan-arabismo, né? O Said Qutb apoiou, mas depois, com seus escritos religiosos, atacando uma série de posições do governo e tudo aquilo que ele considerava anti-islâmico, ele é preso e morto pelo regime. Mas o Said Qutb, principalmente, mais do que o Al-Banna, ele se torna um pensador fundamental para vários grupos radicais, inclusive para a Al-Qaeda. O irmão dele, que saiu pelo mundo islâmico pregando as ideias de Said Qutb, ele foi, inclusive, uma espécie de professor, ou um palestrante, digamos assim, que influenciou muito Osama Bin Laden, não é? E além do Osama Bin Laden, que depois forma a rede, né, a Al-Qaeda, isso depois produz, como dissidência da Al-Qaeda, o Estado Islâmico, etc. Então, Said Qutb e antes Al-Banna, eles mudam essa ideia da jihad, dizendo que a jihad, o esforço, além daquele esforço contra si mesmo, na luta interna, a outra jihad não seria só em defesa das nações que haviam abraçado o Islã, mas seria pela propagação do Islã com o objetivo de que o mundo se torne islâmico. Essa é a ideia central, tanto em Hassan al-Banna quanto em Said Qutb. E isso move, né? Move esses grupos. Agora, é claro que ao mesmo tempo, em que muitas vezes aquela demagogia ocidental, né? O Ocidente é culpado pela maneira como ele agiu e tal, não. Não é isso. Ainda que o Ocidente nada tivesse feito de errado e fez muita coisa, inclusive as intervenções, não é? Vejam o Iraque. O Iraque, aquela região, a Mesopotâmia, imagina, ela é citada há milhares de anos, não é? Você vai encontrar nos textos bíblicos as menções à Mesopotâmia, né? A nação entre o Tigre e o Eufrates. Mas o Iraque moderno, ele surge na pena dos britânicos, quando ocupam aquela região. Sem levar em consideração, por exemplo, aspectos étnicos, aspectos religiosos, e levando em consideração apenas aspectos geopolíticos. Isso aconteceu na África também, né? Veja o caso de Ruanda, Burundi, aquelas divisões de Tutsis e Hutus, reunidos numa só nação por decisão colonial, né? Mas apesar de tudo isso, ainda que nada disso houvesse, essa ideia de Al-Banna, essa ideia desenvolvida com muito mais sofisticação pelo Said Qutb, isso acaba mostrando que, independentemente da atitude do Ocidente, a ideia é: quem não pensa como nós deve morrer. E sabe quais são as maiores vítimas desses grupos radicais? Os muçulmanos, que não comungam dessas posições radicais. O Estado Islâmico matou principalmente muçulmanos. E mais, no caso do Estado Islâmico e da Al-Qaeda, se é um ataque contra xiitas, eles encontram inclusive uma explicação e uma justificativa básica religiosa. Aqueles estão na apostasia, devem ser eliminados, não é? E ao mesmo tempo, a própria imprensa ocidental só acorda para falar do assunto quando é em Paris, quando é em Nice, quando é em Londres, quando é em Manchester, quando é em Nova York. Mas nós tivemos, nesta semana, um grande ataque a uma escola religiosa no Afeganistão. Ou seja, muçulmanos foram atacados. Até porque é uma divisão hoje no Afeganistão. O Talibã significa estudantes, né? Porque eles foram formados nas madraças no Paquistão. E com apoio do governo paquistanês, eles tiveram aviões naquela guerra, depois da derrota da União Soviética nas montanhas afegãs. Houve uma guerra pelo controle do Afeganistão entre grupos islâmicos, vários grupos islâmicos. E o Talibã tinha uma grande vantagem: aviões, exatamente pelo apoio do Paquistão. E muitos eram formados nessas madraças paquistanesas
por isso Talibã. E eles dominaram 90% do Afeganistão. Só a parte norte, o extremo norte que não. Dominaram 90%. Mas qual era a motivação deles? O governo tribal. Por isso eles derrubaram a ditadura comunista imposta pela União Soviética, enfrentaram a União Soviética e venceram, inclusive com gente do mundo inteiro, muçulmanos do mundo inteiro que foram para lá guerrear. O próprio Bin Laden foi para lá guerrear, né, contra a União Soviética. Os Estados Unidos, na época, apoiaram os muçulmanos, porque era contra a União Soviética. Mas a ideia do Talibã era a manutenção do princípio afegão dos governos regionais, baseado na família, né? Os governos regionais. E sem um governo central com autoridade sobre todo o país. É preciso respeitar as tradições e a autoridade dos poderes regionais, familiares, religiosos, etc. Hoje, o Estado Islâmico está no Afeganistão. E, inclusive, tem problemas com os talibãs que não aderiram ao Estado Islâmico, a visão mais radical. E há confronto entre eles, e muçulmanos têm sido mortos por esses grupos radicais. Inclusive crianças, no caso dessas escolas religiosas. Não é? Essa complexidade não vai desaparecer da tarde para a noite com essas meninices do Macron, de proibir o véu islâmico na escola. Não é? Isso é nada. Até porque o problema dele não é com o Islã. O problema dele é com grupos terroristas de qualquer origem, não importa a origem. É preciso atacar o terrorismo, suas fontes de financiamento, suas fontes de armamento, o mercado paralelo de armas que abastece com Kalashnikovs, com explosivos, células terroristas. Esse é o embate. Quando o Macron quer transformar isso num embate contra os muçulmanos que vivem na França e cuja maioria não tem nenhuma relação com os grupos terroristas, ele, na verdade, fomenta que jovens sejam convencidos por lideranças radicais, terroristas, inclusive. Olha, tá vendo? Não adianta. É uma guerra. E você tem de agir como soldado. Porque esse Estado quer te eliminar. E quer eliminar a sua religião. Não é? É muito mais complexo do que essas coisas todas. Agora, nada justifica o ataque terrorista, nada justifica esse tipo de ataque contra pessoas indefesas, escolhidas aleatoriamente, que não tem nada a ver com a história. O sujeito nem sabe quem ele está matando. Não é? A boa notícia é que está funcionando o serviço de inteligência. Tanto que os grandes ataques, pelo menos por hora, não têm ocorrido. Mas estão acontecendo no Paquistão, no Afeganistão, e a imprensa ocidental não deve colocar isso no rodapé da página. Deve dar destaque, porque são dezenas, às vezes centenas de mortes num único ataque. E não é porque é no Afeganistão, não é porque é em Farah, em Cabul, em Islamabad, que deve ser tratado como algo menor. É gente morrendo. No Mali, inclusive cristãos estão sendo mortos no Mali por grupos terroristas. E a imprensa ocidental muitas vezes trata como nota de rodapé. Não é? A boa notícia é que o serviço de inteligência está funcionando. Mas, se o Ocidente adota a atitude errada, ele vai fomentar ataques e que poderão voltar a grande escala, a ataques portentosos. A oportunidade está sendo apenas esperada, cultivada. Qualquer cochilo haverá um ataque de grande proporção. Não é? E por isso mesmo, a ideia do Macron de posicionar-se contra símbolos religiosos, ela não é apenas inócua. Antes fosse inócua, ela, na verdade, alimenta a formação de jovens dispostos a irem à guerra. E pessoas inocentes são as principais vítimas desses atos infames e covardes. Ronald.